boa tarde a todos. Um domingo abençoado pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje aqui, amados, eu vim aqui trazer uma palavra referente ao livro de Mateus. Vou começar aqui fazendo umas meditações na palavra referente à linhagem, genealogia, de Jesus Cristo. E eu quero começar a fazer um trabalho aqui de pregar todas as passagens, todos os capítulos e meditar nela, para que todos nós possamos entender realmente a Bíblia, entender realmente a palavra de Deus. Vamos começar aqui. A linhagem real de Cristo, Mateus 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez. E Zera de Tamar. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, de Raabe. E Boaz gerou Obed, de Ruth. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manasses. Manasses gerou Amon. E Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e a seus irmãos no tempo em que foram levados cativos para a Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. E Zorobabel gerou Abiúde. E Abiúde gerou Eliaquim. E Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. E Sadoc gerou Aquim. E Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. E Eleazar gerou Matã. E Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, denominado Cristo. Portanto, o total das gerações é de Abraão até Davi. Olha que interessante. De Abraão até Davi são 14 gerações. E de Davi até o exílio na Babilônia são 14 gerações. E do exílio na Babilônia até Cristo são 14 gerações. Olha que interessante, amados. Lembra que Deus tinha prometido para Abraão saísse do meio da parentela dele e fosse para onde ele escolheu o lugar? E Abraão, por meio da fé, ele seguiu a Deus, obedeceu, e Deus prometeu para ele que ele seria pai de muitas nações. A descendência de Abraão seria numerosa como as estrelas do céu. Então é interessante, a parte de genealogia de Cristo, a parte humana, a linhagem real, porque Jesus Cristo é considerado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso que ele veio da linhagem real de Davi. Davi era rei, segundo o coração de Deus. E de lá Deus levantou muitos reis. Quantos reis não foram levantados lá até chegar a Jesus? Então Jesus vem na parte humana de Cristo, da parte real, ela vem da descendência de Davi. Ou seja, Jacó, José que conheceu Maria, aquela que ficou virgem do Espírito Santo, a mulher virgem, profetizada em Isaías. Continuando aqui, o nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que a coabitasse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Mas enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho
lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus Cristo, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta: Eis que a virgem conceberás e dará luz a um filho, e lhe será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. José, ao despertar do sonho, fez que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua mulher. Contudo, não a coabitou com ela, enquanto ela não deu à luz ao filho primogênito. E José lhe colocou o nome de Jesus Cristo. Então a gente vê aqui, amados, é como eu disse agora, né? Tem a linhagem humana, né? Real de Cristo, que vem da descendência de Davi, e a parte divina, né? A linhagem divina, que é através do Espírito Santo. Então, se a gente for analisar, todos esses homens aqui, né? Davi, que foi filho de Abraão, né? Depois veio Abraão, gerou Isaac, né? Gerou Jacó, gerou Judá e seus irmãos, e a descendência foi vindo, né? Essa foi a promessa de Deus através de Abraão. Por isso que fala aqui no versículo 17, ó, são 14 gerações de Abraão até Davi. São 14 gerações de Davi até o exílio, e de 14 gerações do exílio até Cristo. Por isso que Jesus é chamado de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vem de uma descendência real, né? De reis que Deus levantou no Antigo Testamento. E a gente, interessante que fala aqui também, ó, no versículo 9, de capítulo 1 de Mateus, fala: Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, e Acás gerou Ezequias. Vamos lá em Isaías 7, olha como é que a palavra ela se cumpre através do profeta Isaías. Vamos aqui no capítulo 7 de Isaías, no versículo 10 ao 14. Olha aqui que Deus falou, ó. Então Yahvé, Deus, enviou ao rei Acás. O rei Acás. E aqui fala, né, ó, no versículo 9 de Mateus 1. Ó. Uzias gerou Jotão, que gerou Acás, que gerou Ezequias. Então vamos aqui, ó. Então Yahvé enviou ao rei Acás. Era o rei. Outra mensagem. Pede um sinal miraculoso a Yahvé, o teu Deus, seja das profundezas do Sheol, seja das mais elevadas alturas. Acás, entretanto, respondeu: Não pedirei nada, não colocarei Yahvé, Deus, à prova. Então ele não quis colocar Deus à prova. Então falou Isaías, o profeta Isaías: Ouvi vós todos, os descendentes da casa de Davi. Parece-vos pouco o fatigares e provares a paciência dos homens? Agora quereis também abusar da paciência do meu Deus? Pois sabeis que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e o nome dele será chamado de Emanuel, Deus conosco. Então a gente vê aqui que essa profecia se cumpriu aqui em Mateus 1, onde fala aqui, ó, no versículo 20 em diante, né? 20, vamos colocar aqui 23, né? 22 e 23, ó. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta Isaías: Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Onde São José, né, ao despertar do sonho, fez o que o anjo mandou, né? E ele deu o nome, recebeu Maria como sua esposa, e deu o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Porque ela ficou grávida do Espírito, né? Do Espírito Santo. A sombra do Todo-Poderoso cobriu ela.
E conforme a lei, né, naquele tempo, né, José, quando encontrou ela, como já estavam já noivados, né, e ele encontrou ela grávida, José pensou que ela tinha cometido alguma infidelidade. E conforme a lei da época, uma mulher que cometesse infidelidade mesmo no noivado, porque ali já estavam sendo considerados como marido e mulher, era apedrejada até a morte, conforme a lei, né? Conforme a lei de Moisés, a mulher que cometia adultério era apedrejada. E José pensou que ela tivesse cometido uma infidelidade. E ela realmente não tinha traído, né? Porque ela estava grávida do espírito, onde o anjo apareceu para José, para ele recebê-la como esposa. Porque a que ela estava grávida não era por infidelidade, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus a cobriu, né? A sombra do Todo-Poderoso. É como fala em Salmo 91, né? A sombra do Todo-Poderoso onipotente a cobriu, a envolveu. E ela ali ficou grávida do Espírito. Então a gente vê, amados, que toda a profecia do livro de Mateus 1, falando de Jesus Cristo, ela se cumpre lá em Isaías 7. Isaías 7, de 10 a 14, que é a promessa de Emanuel, né? Que é a promessa de Deus, que é enviar o Messias, o ungido, que ia salvar o seu povo, né? Dos seus pecados. Não só o seu povo, né? Para a humanidade inteira, né? Não só o seu povo, né? E é interessante que, se a gente vê o nome de Jesus Cristo, a expressão Cristos, ela vem do adjetivo verbal semita, ou seja, Messias, que em hebraico significa o quê? Ungido. Ungido de Deus. Ungido do Senhor. Ungido do Senhor. Você vê como é que é, né? Deus já havia preparado tudo. E naquele tempo, como o noivado judaico era considerado como marido e mulher, era um compromisso. Conforme eu disse ali agora, né? Se a mulher tivesse cometido uma infidelidade, ela era apedrejada, né? Mas ali, graças ao anjo que apareceu a José e falou para ele, para recebê-la como esposa. E se a gente for pesquisar, Jesus em hebraico é chamado de Yehoshua, né? Que significa Yahvé salva, significa que Deus é a salvação. E é interessante que como que bate tudo, né? Esse significado das palavras, tanto no hebraico como traduzido aqui em português. E Yehoshua significa Deus é a salvação. É o que fala em Isaías 7, né? E ele é chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Deus é a salvação, Deus com nós, Deus no meio de nós. Olha só, o próprio Deus no meio de nós. Olha que maravilha. Tudo isso se aconteceu conforme a profecia, né? A palavra, né? É muito interessante, amados, a gente buscar entendimento da palavra, porque muitas vezes na religião, nas igrejas, eles não ensinam esse tipo de ensinamentos, mostrando toda a linhagem real de Cristo, a descendência de Cristo na parte humana, né? E depois aqui na parte divina. E hoje falta isso dentro das igrejas. Então é interessante a gente meditar aqui, ó, essa palavra, né? Entender o significado das palavras, entender o significado da palavra Cristos, né? Que significa Messias, ungido, né? Ungido de Deus, né? Que deixou sua glória, deixou sua divindade, né? Para que está aqui no meio de nós. A gente vê agora aqui que como Acás, né? Acás, que era filho de Jotão, né? Foi o que não quis provar Yahvé. E Isaías ali mencionou, né? Que Deus daria um sinal, né? Que uma virgem daria luz a um filho. E esse filho seria chamado de Emanuel, que é Deus conosco. É interessante também que aqui no final do versículo 25, de Mateus 1, fala que, contudo, José não a coabitou,
com ela enquanto ela não deu à luz ao filho primogênito. E José lhe colocou o nome de Jesus Cristo. Olha que interessante. José não teve relações com ela até que nascesse o Messias ungido. Então aqui prova, já mostra que José teve mais filhos com Maria. Depois que Jesus nasceu, ele teve uma família. Maria teve uma família. Normal. Então ela foi virgem somente até o nascimento de Jesus. Por isso que fala lá em Isaías 7, né? Eis que uma virgem dará luz a um filho. Uma virgem. Deus escolheu uma mulher virgem para trazer o Messias ao mundo. E depois que ela teve Jesus, ela teve uma vida normal, né? Como uma família. Teve José como seu esposo, que cuidava dela, né? Carpinteiro, né? Não é à toa que tem passagem no Bíblia que fala, né? Os religiosos falando, né? Esse aí não é filho do carpinteiro e de Maria? Então, né? É umas coisas que ficam em questão, né? O sistema religioso não ensina isso. Não ensina. Não fala a verdade. E Maria teve mais filhos. Teve mais filhos. Então, por isso que Maria foi virgem somente até o nascimento do Messias. Até que se cumprisse toda a profecia. Foi a promessa de Deus, né? Para nós, né? A parte humana, a parte real de Cristo e a parte divina de Cristo. E a parte divina. Se a gente ler aqui também, ó, ver aqui, ó, Mateus demonstra também, no livro de Mateus, demonstra de forma clara e questionável que Jesus Cristo é o Messias prometido nas diversas profecias do Antigo Testamento. Como em Isaías 7, 14, né? Se a gente olhar em Mateus 2 também, ó, versículo 15, olha o que fala aqui, ó. Cadê aqui? Versículo 15. E esteve lá até a morte de Herodes, e assim se cumpriu o que o Senhor havia dito através do profeta: do Egito chamei o meu filho. Interessante, né? Ó. Outra aqui também, ó, na passagem aqui, ó, no versículo 23. Versículo 23, não, versículo do 15 ao 23, né? Quando Herodes percebeu que havia sido iludido pelos sábios, irou-se terrivelmente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e todas as circunvizinhanças, de acordo com as informações que havia obtido dos sábios. Então tudo se cumpriu, né? Conforme a palavra. Se a gente olhar aqui também, ó, em Mateus 8, 17. Mateus 8, versículo 17. Assim se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. Então o livro de Mateus aqui, ó, ela fala muitas profecias que se cumpriram, né? Tudo através do profeta Isaías. Profetizado por Isaías. Amém? Então fica interessante aqui, vamos meditar nessa palavra, né? Saber a origem do nosso Senhor Jesus Cristo, do verdadeiro Messias, que esteve há 2000 anos, há mais de 2000 anos aqui atrás, que há mais de 2000 anos se tornou homem no meio de nós, se fez deixando sua divindade, sua glória, para se fazer homem no meio de nós e trazer a salvação, não só pelo seu próprio povo, mas pela humanidade. E se cumpriu tudo isso, né? Hoje Jesus está lá, né? Com grande poder e glória, vivo, né? À direita do Pai, do Eterno, que está no céu. É maravilhoso, né? Saber que a gente teve um Deus tão maravilhoso que se entregou por amor a nós. Deu o seu único filho, né? O primeiro, né? O primeiro e o último, né? O alfa, o ômega, é como fala no hebraico, né? O Aleph e o Tav. Amém?
Então, que Deus abençoe essa tarde, né? Fica aí para meditar essa palavra no livro de Mateus, né? Para a gente adquirir conhecimento mais aprofundado da Bíblia. Outro dia eu voltarei aqui para o capítulo 2, vamos meditar o capítulo 2. Capítulo 2 de Mateus. Amém? Que Deus abençoe, e uma ótima tarde, e um domingo abençoado, e mais uma semana abençoada, para que Deus possa vir com as bênçãos para a vida de cada um.